Boa noite. Para quem não conhece, eu sou Luciana. Então, meu grupo ele vai falar sobre os anos 90. A Priscila, né, já sabe, a Carla, a Jéssica e a Sulamita. Eu vou começar, pode mudar, Sula. Eu vou falar um pouco sobre política, economia e esporte, tá? Da década de 90. Então aqui é só um breve relato, tá? A gente não quer se alongar nessa parte porque a gente quer focar mais na estética, beleza e moda, tá? Então aqui acho que quem tem mais de 30, né? Não sei se é todo mundo, vai se lembrar dessa guerra, a Guerra do Golfo, que ela foi no caso aqui, né, o Saddam Hussein, presidente do Iraque, ele acusou o Kuwait de, digamos assim, fazer a queda do petróleo, né? Eu não sei se vocês sabem que lá, né, tem petróleo como água praticamente, né? Super barato. Então, Saddam Hussein, como é super ganancioso, né? Não é mais. Ele invadiu, as tropas dele invadiram lá o Kuwait. Aí acho que todo mundo viu na época que passou muito na televisão, né? Como vocês podem ver aqui, centenas de pessoas morreram, civis e militares, né? E eu era nova ainda, mas eu me lembro passando na TV, acho que alguém aqui, algumas pessoas podem se lembrar também, que teve muito bombardeio ao vivo, passava na televisão, muita morte, né? Acho que se lembra, porque aqui, ó, colocaram fogo naqueles... esqueci o nome, acho que é poço de petróleo, né? É poço, professora. Então, Poço de petróleo. Fogo. Aqui algumas pessoas foram está falando dos campos de petróleo, né? campos de petróleo, é isso mesmo que eu queria me lembrar. Foi muito triste na época, né? Abalou todo mundo, o mundo ficou em choque, né? Então, isso, infelizmente, é uma coisa muito ruim para o mundo de modo geral, mas pode passar isso. No Brasil, que mudado aqui, né? Então, que lembrança, né? no Brasil, pode mudar mais um, eu quero falar... Não, volta. É que assim, desculpa, professora, que aqui, o que eu queria falar sobre o impeachment do Collor, tá? Que cortaram aqui tudo que eu coloquei. Então, assim, em setembro de 92, o Congresso Nacional aprovou o impeachment do Collor. Ele foi o primeiro presidente por voto direto, né? Por voto direto, esse é o primeiro presidente, que veio de 30 anos de ditadura. E ele foi o primeiro presidente eleito, ele assumiu em março de 90, só que a popularidade dele começou a cair quando ele confiscou o saldo das poupanças, a fim de frear a inflação. Só que daí foi, né, um Deus nos acuda. Foi um Deus nos acuda, muita gente ficou com mais ou menos, ó, eu anotei aqui, que na época cada pessoa ficou com 50 mil cruzeiros, que hoje é cerca de 6 mil reais. Ou seja, muita gente ficou pobre do dia para o outro. Menos? Muito menos. Porque foi no dia, exatamente no dia. A dona Zélia vetou a poupança, a minha filha nasceu. Nossa. E a gente tinha tirado dinheiro da poupança para colocar na conta, porque tinha uns boatos assim, tal, na conta ninguém vai tirar, porque conta é roubo. Né? Agora, a poupança também, né? Na conta, tira na conta. E aí eu lembro que eu cheguei pro médico e falei assim, não tenho dinheiro, ele falou, nem eu. Foi uma A época gente complicada. tinha 50 alguma coisa, eu lembro, cruzado, cruzeiro? Cruzado? Cruzado. Cruzado. Cruzados novos, né? Sim. Era como se fosse hoje uns 2 mil reais. Só. O que você faz com isso? Então, eu ia pagar o parto. Qual foi o Entendeu? Pois é. Depois, né? Mas aí foi... Ixi, muita gente suicidou, hein, professora? Ficou louco. Que eu acho que é o que você vai comentar, né? Existiu, assim, momentos de pessoas que Pânico. pegaram um apartamento, uma casa, colocaram na poupança e para receber na conta, nossa. Foi um ó. Teve gente que não conseguiu. Teve gente que o meu cunhado
mestrado, por exemplo, ele demorou acho que uns 10 anos para conseguir sem juros. Ou seja, Eu não tinha dinheiro nessa época. foi isso. Foi bem triste. Eu sempre mais esqueci. Foi exatamente isso. Eu me lembro também que acho que eu devia ter uns 10, 11 anos, que tinha bastante passeata assim na rua, né, do pessoal cara pintada, porque esse cara aí ferrou todo mundo. Que ele era chamado. É ele que é do saco roxo, né, professor? Era ele, né? E que a mulher dele também deu gato lá com a NBV, né, que era beneficente, mas não foi, ela comprava calcinha, né, gastou mais de 10 mil, então a história é longa. Eu sei que nessa época o país entrou numa crise assim terrível, absurda. muita gente ficou desesperada, não tinha dinheiro, foi terrível. Ixi. Então assim, foi um fato marcante da época, né? Aí o que aconteceu? No final de 92, mais ou menos em dezembro, né, o Congresso ele foi muito pressionado e ele renunciou porque não tinha opção, né? Não tinha opção. E justamente pela pressão do movimento de caras pintadas, que é esse povo aqui, os jovens, né? Muita gente foi para as ruas, já até eu tenho aqui. Aí depois o Itamar Franco assumiu, mas eu marquei aqui quantas pessoas isso. Ocorreu a maior manifestação contra o Collor, com 700 mil pessoas lotando o Vale do Anhangabaú lá em São Paulo. Então, realmente, até eu ia, só que como eu tinha 11, 12 anos de idade, minha mãe falou, não vai, pode mudar. Tá. E logo em seguida, em 93, mais ou menos em janeiro de 93, esses aqui vocês conhecem, né, gente? Bill Clinton. Tal lá que foi processado, né, com a Levinsky, alguma coisa assim. Mônica. Isso. Então, em janeiro de 93, o Bill Clinton ele se torna presidente dos Estados Unidos, né? E nessa época, assim que ele assumiu, os Estados Unidos desfrutou de um período de paz e bem-estar econômico como nunca visto na história. Né? O país em si comemorou o mais baixo desemprego e inflação de todos os tempos, ou seja, enquanto aqui estava o inferno, por causa do Collor, lá estava uma maravilha. Pode passar, isso também foi importante. Em abril de 93 ocorreu o plebiscito. Eu não sei se todos sabem, se alguém lembra, né, que é a convocação dos cidadãos que, através do voto, pode aprovar ou rejeitar uma questão importante para o país. Acho que foi a única vez que eu lembro, eu tenho 32, professor, acho que foi a única vez que eu me lembro que teve isso no país. Isso foi depois das diretas, né? Então antes era só militarismo. Que daí, né, acabou... O voto não era direto. Porque antes era ditadura, né? Aí depois, acho que foi a única vez no país, professor? A única vez no país, né? E acabou ganhando o presidencialismo parlamentarista. Aqui né, não esqueci o nome disso, professora. Esse símbolo aqui, não é brasão, né? Como é que fala? Não é como se fosse um brasão da República. Como se fosse um brasão, mas acho que... Mas o que você está querendo dizer? Você está querendo falar de tudo, o que significa cada coisa? Que aqui é a cédula, aqui eu quero mostrar que foi a cédula que o povo assinou e colocou na urna, e ganhou o presidencialismo. Agora aqui tinha um nome, mas tudo bem, vamos falar que é o brasão da República, né? Então, mas gera algum conflito para você falar? Não. Tá. Não, pode passar, sim. Tá, acho que todo mundo deve conhecer, né? Nelson Mandela. Ele, em fevereiro de 94, ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Não sei se todo mundo sabe, ele é advogado, ex-líder rebelde, que também foi chamado como terrorista, né, porque ele era um transformador de história. E ele era o principal representante do movimento anti-apartheid. Eu não sei se todo mundo sabe o que era apartheid, né? Que assim, o negro lá na África, né,
ficar junto com o branco. Por exemplo, se fosse tomar um ônibus, o negro não podia tomar o mesmo ônibus que o negro, não podia não podia conviver nos mesmos lugares, era separado, né, apartheid. Que obrigava eles a viverem separados. E o Nelson Mandela, ele acabou meio que quebrando isso, né, fazendo com que fossem direitos iguais, sabe? Não importa a sua cor, a sua raça, tem direito igual. Aí ele se tornou presidente e em 93 também ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz justamente por causa disso, por causa do movimento anti-apartheid. Pode passar, senhor. Tá, aí voltando para o Brasil, né, que aí em si que a gente pode dizer que começou a melhorar um pouquinho. Foi quando o Itamar Franco, ainda na época, né, ele lançou o Plano Real. Tá? Nessa época, na verdade, ele teve o intuito de meio que quebrar a inflação, né, regular a inflação, controlar a inflação, e ele montou esse Plano Real que foi elaborado pelo Fernando Henrique Cardoso, que depois ia se tornar presidente. E nessa época foi relativamente boa. Me lembro que até as coisas ficaram um pouco mais baratas, né? Acho que quem tem um pouco mais de idade deve se lembrar que o real ficou igual ao dólar, né? Um real valia $1. Nossa, acho que foi a melhor época, né? Só que não adiantou muito não. Fui bem sucedido, mas depois começou a aumentar, né? O dólar não adiantou. Pode passar, senhor. Eu não quero também alongar muito. Tá, já em 95, para quem se lembra dele, né, Fernando Henrique Cardoso, ele tomou posse como presidente do Brasil. Todo mundo sabe, né, que ele é sociólogo, cientista político, filósofo e tal. Ele governou o país de 95 a 2002. Ele foi o primeiro presidente a governar por 2 mandatos consecutivos. Nessa época ele tinha derrotado o Lula, né? Todo mundo sabe, com 54% dos votos, coisa pouca também, né? Mas assim, pode passar, Sula. Só que no governo do FHC, ele foi vendendo o país, né? Ele, em 97, leiloou a Vale do Rio Doce, que é a maior produtora de minério de ferro do mundo e a segunda maior em níquel. Então, ele vendeu por um absurdo, porque ele leiloou por 3 bilhões, sendo que esses 3 bilhões que ele vendeu era o lucro de 3 meses. Ou seja, essa Vale do Rio Doce, ela valia em torno de 100 bilhões e ele vendeu a preço de banana. É a mesma coisa assim que, por exemplo, você vender um carro importado por R$1.000, entendeu? Ele vendeu por 3 milhões, sendo que ela valia 100 bilhões. Porque a gente não sabe, né? Isso daí foi uma fraude, disse que foi fraude. Que é um absurdo, é uma derrota do país isso, concorda, gente? É um absurdo. Exatamente. Pode passar, senhor. Tá. Aqui a parte legal, que acho que todo mundo viveu nessa época, foi quando Bill Gates lançou o Windows 95. Eu fui da época que eu usei o Windows 3.11. Acho que eles não, né? Eles não. Acho que a professora deve lembrar, né, professora? Eu detestava. Do Windows 3.11, você tinha que ficar abrindo o gerenciador, era detestável. Aí veio o Windows 95, que era mais bonito, era mais colorido, né? Já tinha o menu iniciar, que a gente conhece hoje, aí foi fantástico. Tá. Ele vendeu em torno de 40 milhões de licenças. E todos aqui nasceram acima, ninguém nasceu tipo 95. Eu sou 4. É 4. Em 90, a maioria, né? É a geração agora, essa geração. Né? Sou 70. Perderam pra isso. Eu A sou geração 70. Y não pode.
Também de 70, John? 7. Deixa de 70 Eu não também. sei, professora, porque eu Já fala isso, não vou lá? Porque é muito novo isso, né? Tá. Então, aí o Windows 95, né, ele faturou muito. Aí vem a nossa amada Google. Todo mundo conhece, né, que a gente chama do pai dos Google. Sem ela a gente estava ferrado, né? Tudo que a gente quer, a gente vai lá. Então, a Google, ela foi fundada em 95 pelo, deixa eu ver o nome dele, Larry, não sei se é assim que fala, mas é pelos dois estudantes de doutorado da Universidade de Stanford, que é Larry Page, não sei se é assim que fala, e Sergey Brin. Tá? Um fato curioso, gente. O nome deveria ser assim, ó. Google foi escolhido, tá, por representar o número 1 seguido de 100 zeros. É isso que eles queriam demonstrar. A imensidão da web é tão grande que eles queriam demonstrar isso. O número 1 seguido de 100 zeros. Só que, o que aconteceu? O empresário deles, quando assinou o cheque, escreveu errado, escreveu como se fosse, escreveu assim, ó, Google, que é o que a gente já conhece hoje. Um cheque de 100 mil. Deixa eu só confirmar que isso é 100 mil mesmo. Pelo que você escreveu, é 100 mil dólares. Isso, 100 mil dólares. É isso mesmo. Então ele acabou colocando assim, ó, o Google, que é o que a gente vê hoje, né? E daí não deu para eles mudarem. Exatamente isso, é interessante. Tá, aqui acho que todo mundo lembra, né, da ovelha da primeiro animal a ser clonado, né, que foi a ovelha Dolly. Eu acho que um pouco depois, acho que até passou a novela O Clone, né, um homem foi clonado. Então a Dolly, ela foi o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso, que é o seguinte, a Dolly, pelo menos eu não sabia, que ela foi clonada a partir de uma glândula mamária de uma ovelha adulta com cerca de 6 anos. Ou seja, na minha mente, acho que na mente de vocês também a gente pensava, tirou de um ovo, né, para clonar, mas não foi de uma glândula mamária. E ela recebeu esse nome justamente por causa dessa atriz. Será que é mera coincidência? Da atriz Dolly Parton. Isso mesmo, Dolly Parton. Entendeu? E a Dolly, ela viveu, né, algum tempo, só que ela não viveu muito, ela teve 2 filhotes, só que ela acabou tendo um envelhecimento precoce, né, ficou ruim a bichinha e depois foi sacrificada, infelizmente. Mas é interessante, ela com os filhotinhos dela. Aí, um momento um pouco ruim, né, que todo mundo deve lembrar também, eu estava assistindo no dia, que foi sobre o Ayrton Senna, né? Deixa eu só, porque ele nasceu em São Paulo, 21 de março de 60. Ele, aos 13 anos, começou a brilhar já nas competições, porque ele corria bem, ele conseguia controlar. E ele entrou para o seleto time dos tricampeões com 31 anos, certo? Que foi em maio de 94. Aí eu queria só adicionar aqui e tirar, tudo bem? Porque, professora, tenha paciência, tá? Porque quando eu perdi aquela do horário, né? Não, tá, vou falar rapidinho. Então, não, volta do Ayrton Senna, que eu quero falar que ele morreu em maio de 94 com uma batida violenta na 7ª volta do GP de San Marino. E que foi aquela tragédia horrível, né, que parou o país e tal. Tá, aí, só rapidinho, o que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos, que o Brasil ficou, que foi em Cuba, o Brasil ficou em 4º lugar, com um total de 79 medalhas, sendo 21 de ouro. Pode passar. Aqui acho que todo mundo lembra, que até eu venci, foi quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 94, que ele foi tetracampeão. Ele ganhou, foi um jogo extremamente cansativo, eu assisti, foi pro segundo tempo, foi pra prorrogação, mesmo assim ninguém ganhou. Aí nos pênaltis,
o Brasil ganhou de 3-2 porque Roberto Baggio perdeu o pênalti. Não sei se vocês assistiram, se lembram. Então Roberto Baggio perdeu, chutou para cima e fez com que o Brasil fosse tetracampeão naquela época, que foi, né, muito bom para o Brasil. Foi uma comemoração assim enorme. Pode passar, sim. Esse daí foi a dos pênaltis. Aí aqui tem como pôr o vídeo rapidinho, Sula? Ou nem precisa, professor? Porque assim, é só mesmo desse momento aqui, ó. Tá, não, mas é só assim os pênaltis mesmo, mas tudo bem. Tem milhões de coisas para falar. Me aguarde. Tem muita data, então algumas coisas eu vou olhar no papel. Tá? Oi? Não, só quero falar. Você tá lá, música ou não, Pedro? Tá música, O Dani tá fora, é isso? tá fora. Não sei o que aconteceu, mas... Não, tudo bem, só pra eu Então tá bom. Nos anos 90, né, então o que mais... falando do slide primeiro, essas foram as cantoras que estouraram nos anos 90, que foram a Cristina Aguilera, a Shakira, a Jennifer Lopez e a Gloria Estefan. Então, principalmente com a derruba do autoritarismo, né, que tinha todo aquela... esqueci o nome da palavra, gente, me ajuda, por favor. Que era tudo censurado, né, nos anos 90 já não tinha mais isso. Então foi o ano que tudo explodiu, né, na televisão, na música e tudo mais. Então, olha, nossa, como é meu cabelo. Nos anos 90, né, teve espaço para tudo. Teve espaço para axé, para o pagode, para o rock. Tem o grunge mesmo, que depois a Su vai falar mais para vocês, que o grunge ele foi assim, que foi o ápice, assim, foi o que mais... De moderno, né? Na verdade, todo mundo, né, seguiu essa tendência, assim. Então, além da música, né, todo mundo queria se vestir mais ou menos igual. E a gente tá mais ou menos isso, né? Bem isso, né? Então, o que fez sucesso mesmo foi o grunge, né, as bandas em destaque no Brasil, dos anos 90. Explica um pouquinho o que é grunge, Grunge, na verdade, eles usavam bastante preto, né? As músicas dele eram Nirvana, Red Hot Chili Peppers e derivados. Então era mais ou menos nesse... Mas o que é o grunge? O grunge? Professora, se eu falar muito, eu vou tirar o dela, então ela vai explicar melhor. Pode falar? Não, pode falar. Tá na música, só que é muita coisa pra falar da música, então a gente dividiu um pouco. Mas você vai falando, aí de repente, se alguém não souber o que é grunge... É porque na verdade eu tinha um slide, só que daí foram cortados alguns e... enfim. Mas vocês vão entender depois. Mas o estilo é isso, é Nirvana, Red Hot Chili Peppers e derivados que a gente ainda tem hoje, que também, assim como Green Day, Linkin Park, que é mais jovem agora, acho que Blink, 182, todos eles se inspiraram nesses outros que começaram, que era desse estilo. Então, no Brasil, né, na época, no início da década, teve uma novela lá que chamava Rainha da Sucata, né, e essa novela estourou com a lambada. Então todo mundo queria sair para os bailes para dançar lambada. Eu não sou dessa época, mas eu lembro, a minha mãe fala que ela usava umas sainhas assim e se acabava, né? Eu só amava, era lambada assim. E aí tem aqui, 19 de janeiro de 1991, começa a edição do festival de musical Rock in Rio. Em 2 de março de 95, morre num acidente aéreo todos os integrantes do Mamonas Assassinas. Quem não lembra do Mamonas Assassinas? É os dois. Então, na década de 90, surgiu de tudo, até uns meio diferentes, né? As bandas que eram mais ouvidas de rock nacional, que surgiram nos anos de 90, foi Raimundos, Titã, Ira,
Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, Legião Urbana, Sepultura, Flappy Hood e Skunk. E internacional era Nirvana, U2, Pearl Jam, Pearl Jam. perdão, gente, e Metallica, Blink, Iron Maiden e todo o resto, que a gente já conhece. Dos cantores brasileiros, né, tinha Jorge Benjor, Zeca Pagodinho, Tim Maia, Gabriel Pensador, Leandro Leonardo, Marisa Monte e por aí vai. Dos cantores internacionais, Peter Gabriel, Brian Ferry, Michael Jackson, né, Madonna, que a gente pode deixar de falar dos dois, mais importantes. E o resto também, Cristina Aguilera, que está aqui, e as meninas. Teve uma morte, né, ele era desse grupo aí, grunge, Ele era do Nirvana. Ele era do Nirvana, ele era vocalista, ele era guitarrista, super, e ele morreu. Há controvérsias da morte dele, né, e, bom, não falo o ano que ele morreu, mas foi no meio ali da década. Bom, da música, só isso, porque senão eu vou tirar tempo de passar. Da televisão. Falando um pouquinho dos desenhos, quem não lembra do He-Man, da She-Ra, né? Acho que a época de todo mundo, porque até eu peguei essa época, então todo mundo lembra, ainda tem hoje em dia. Foi a época também que começou os animes, né? Foi na década de 90. Pode passar. Tiveram também os programas de televisão, né? Eu adorava aqui do SBT, que era tipo um jornal que chama... Esqueci, Aqui e Agora. Não peguei essa época, nem sei como que era isso. Mas eu peguei a época da Xuxa, tinha essa TV Colosso também, que sempre falava que a Priscila. ela incluía o cachorro, o mundo cão, alguma coisa assim. Que ele espalhou pra Priscila. A Priscila, Muito estranho. E o Gilmares. Tinha também, ó. Gilmares, lembra? Sai de Baixo, Show da Xuxa, TV Colosso, isso daí. Os Trapalhões, né? Quem não lembra do Didi, super engraçado. Ratinho, Castelo Rá-Tim-Bum. Então, nessa época também, com o fim lá da ditadura, então os gays e as lésbicas, elas passaram a aparecer mais na televisão, porque antes era totalmente censurado, proibido, e nessa época começou a aparecer mais. Então, tem um show com Bill and Grace, um filme com The Beard. Professora, me ajuda. Não tá vendo nada agora. Aqui, ó, chefe, pra uma página. Entendeu? É muita coisa. Tá, as celebridades, elas saem do armário, né? E aí vira aquela festa, todo mundo já conhece, que resultou em hoje. Então foi na década de 90 que começou tudo isso, né? E eles começaram a ter um espaço e começou a ser... Começaram a trabalhar com essa coisa de preconceito e tudo mais. Ainda era bem difícil, né? Porque todo começo é difícil. Mas, bom, aumenta o número de programas na faixa de 20 e 30 anos, né? Antes era sempre livre, né? Mais livre. A animação de televisão se revitaliza de personagens novos, como o clássico, né? O Garfield, entre outros. Tem a MTV também, que ela entra, e aí ela sai dos videoclipes, ela começa com videoclipe, depois ela sai e começa com um reality show, né? E aí faz o estouro com o reality show e tudo mais. A MTV Brasil faz o mesmo com programas de diversos campeonatos de futebol também. São feitos também desenhos para adultos, como os Simpsons. Aqui não tá ali. Triste quando tem o desenho para adultos. Também tem os humorísticos, né, como o Cacete Planeta e o Sai de Baixo.
A TV Globo, ela lança um jornal humorístico, Doris, para maiores. Não sei se alguém aqui assistiu, se era da época, eu não lembro, não sei. E também, com o fim da censura, no final da década, né, eles começaram com as telenovelas. Então, algumas novelas, né, tratavam sobre temas polêmicos, como Torre de Babel. Eu lembro da Torre de Babel, que foi em 98, eu tinha 5 anos. Aí a Próxima Vítima, também que falava sobre homossexualidade, que foi em 95. E teve uma novela que era O Rei do Gado, que falava um pouco sobre a reforma agrária, que foi em 96. Jones, não, solta. Tá. E foi isso. Um pouquinho sobre videogame. Bom, bem rápido. Nos anos 90 começaram a época da tecnologia. A Lu falou um pouco sobre os computadores e foi mais ou menos nesse ritmo. Eles meio que cresceram juntos. Então o primeiro foi a Saga e o Nintendo, né, o Super Nintendo e o Saga Mega Drive. Depois eles foram aprimorando. O primeiro que apareceu com gráfico 3D foi em 95, foi o PlayStation. E aí depois os outros foram, né, ralando para conseguir acompanhar a concorrência. E aí saiu o Nintendo 64 e o Saga Saturn. Tem alguns aqui que eu acho que vocês lembram da época. E, bom, não vou falar muito sobre isso, né, porque o tema é moda, mas só para falar que foi nessa época que bombou tudo, começou a tecnologia e televisão, cinema e tudo mais, foi tudo uma explosão de tudo ao mesmo tempo. Pode passar, próximo slide. Vou falar um pouco sobre o cinema, a fim de citar, esses daqui são os principais autores da época, de 1990 até 2000, a Penélope Cruz, o Henrique Iglesias, tá certo. Mark Anthony, o Luiz Miguel e o Rick Martin eram os nomes de destaque na época no cinema. Também eu vou citar 4 filmes também, A Lista de Schindler, que o Steven Spielberg ganhou 7 Oscars a partir desse filme também. E também o Parque dos Dinossauros e o Dogma 95, que foi a principal inovação do cinema artístico. Dogma 95. Ah, que lindo. Esse daqui é um clássico, né? Todo mundo lembra, assim, passou bastante na sessão da tarde. Muito. Titanic também, tela quente, direto. O Eduardo Mãos de Tesoura e o Titanic é da época de 1990. Eles foram dirigidos primeiro, o do Eduardo foi dirigido por Tim Burton. Ele foi baseado na história do mesmo, com a Caroline Thompson, que é essa daqui, né? Não é um romance. Winona Ryder. Ela, o nome dela tá ali. Winona Ryder. Essa aqui é ela, não é? Winona Ryder. Ah, sim. John Depp e Winona. Foi baseada na história do mesmo nome de um romance dessa tal Caroline Thompson. Quem fez a personagem foi a Winona. E o bonitinho aí é o Johnny Depp. E o Johnny Depp. A Johnny Depp, claro. Foi lançado em 6 de dezembro no mundo, em 1990. E o Titanic foi lançado em Londres, em novembro também. Foi dirigido, coproduzido por James Cameron. E tinha uma canção que todo mundo conhece bastante, que é da Celine Dion, My Heart Will Go On. É um clássico, todo mundo conhece. Só ajudei, gente. Bom, na década de 90, iniciou-se a era das top models. Aqui são uma das divas dos anos 90. Essa é a Pamela Anderson,
Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kate Moss, a Lady Di e a Julia Roberts. E a busca por uma magreza excessiva deu abertura à era da bulimia e anorexia nessa década. A Lady Di ela foi considerada o ícone da beleza, mas pela atitude de se separar de um monarca. Bom, a maquiagem da época ela era mais clean, né? Não era uma maquiagem tão pesada, predominava mais o tom mate da pele e o ápice na linha d'água e no máximo um batom cor de boca. O cabelo era marcado por ondas menos marcadas. Marcado por ondas menos marcadas. Explica essa redundância. O que quer dizer com isso? Não era muito cacheado. Eu acho mais solto, tipo isso. Vamos lá. E quando chegava no goleiro, ele falava: eu quero um corte da Rachel. Essa aqui era a Jennifer Aniston, que fazia o seriado Friends. E como do jeito que ela aparecia com o cabelo, o pessoal sempre queria imitar. E essa daqui foi uma daquelas da foto que eu coloquei das divas na década de 90, e antes delas, modelos eram só modelos. E elas foram as primeiras modelos mais tão observadas como as estrelas de cinema. Essa daqui se chama Kate Moss. Eu coloquei ela aqui para representar a era White Look, que traduzido para a gente é o look do sem-teto. Ela tinha características de excessiva magreza, palidez e corpo sem forma, que era a primeira era, e depois isso passou a ser, isso aí no início de 1990, que tiveram dois tipos de top model, e no início era assim extremamente magra, e depois ela passou a ser chamada de wife look, que era uma expressão pejorativa, que até hoje é usada também para as mulheres magras demais, os americanos chamam assim. E na época, no início, ela foi destaque, foi muito famosa, e depois o destaque foi para a Gisele Bündchen. Vou passar para vocês para e aí passou a ser a era The Body, que é o corpo, traduzido para nós. É interessante saber dessa era também, porque a Gisele Bündchen, a partir daí, ela começou a ser conhecida no mundo inteiro. Que a Alexandre McQueen usou ela para fazer um desfile. Ela, por não ser anoréxica, não ter as mesmas características da Kate Moss, ela chamou muita atenção. E aí o nome dela até hoje, a partir disso, ela usou disso e tem um destaque mundial até hoje. E ela fez um desfile com uma encharcada pela chuva, uma coisa bem diferente do que era, e pelo corpo dela ser diferente, as pessoas se apaixonaram também. Até eu. Né? Linda. É isso. Em 1996, você viu que no início era 1990, em 1996 houve essa mudança. É isso. Vou falar dos principais estilistas. Nessa época, os estilistas eles foram muito, principalmente brasileiros, eles foram bem conhecidos nos exteriores. O Osimar Versolato foi o primeiro brasileiro a fazer sucesso em Paris nos anos 90, adorado pelo seu estilo minimalista. O Alexandre chegou trazendo uma versão moderna da moda, imprimindo suas caveiras
do underground em vestidos, camisetas, bolsas, até lençóis. Ronaldo Fraga participou do primeiro Vitor Evas Fashion em 1903, que foi um evento que divulgou bastante estilistas e eles foram bem reconhecidos nesse evento. Ele se destaca pelo seu estilo original brasileiro. Esse cara é demais. Jacobs. Tornou-se conhecido no final dos anos 80, que ele participou ele fez uma coleção em estilo grunge. Ainda não. Nos anos 90 foi uma explosão de cores, bem no início. É um ano. Aliás, tá voltando agora, né? Calma. Eu tenho uma vermelha. Foi no início dos anos 90, foi uma explosão de cores. É como se pegasse todos os anos e juntasse em uma década só, 90. Então, tinha de tudo. Calças coloridas, eles usavam bastante macacão, o nome também se chama como eles se falam também, jardineira. Foi um sucesso na década de 90. As crianças, é raro você ver uma foto infantil que as crianças não usam macacão. Festas de aniversário, macacão. Eu te amo. As calças rosa bem alto, pra cima do umbigo. Os homens, eles usavam bastante jeans. A cor do jeans é a mesma cor da calça, a parte de baixo, a parte de cima. Eles usavam bastante. Era muito colorido. Pode passar. O hip hop foi um fenômeno no final de 80 e no começo de 90 também. Continuou bastante. Inclusive tinha um seriado do Smith. Mostrava muito isso. As estampas geométricas, muitas cores, muita alegria, muita festa. Pode passar. Os acessórios, eles usavam bastante boné dos estilos americanos, óculos, os tênis. Nessa época a Nike foi bem reconhecida também. Os relógios bastante coloridos. E na contramão surge grunge, que foi uma resposta consumista exagerada. Uma resposta? Consumista. Ao consumismo exagerado, desculpa. Uma resposta ao consumismo exagerado. Que naquela época, principalmente no Brasil, estava aquela crise, foi como se os jovens estavam meio que protestando contra tudo isso. Eles olhavam para o futuro e não via de nada, porque era crise. Então foi meio que uma resposta e surgiu esse estilo. Tênis sujo, camisa xadrez, calça rasgada. Essas calças rasgadas a gente tem umas que são bem sofisticadas, né? Naquela época era bem rasgada mesmo, velha. E a banda Nirvana e Pearl Jam. Eles foram os iniciantes. Respondeu, professora? E foi uma época de diversos estilos, vários. As patricinhas, os punks, roqueiros, góticos, surfistas. Então tinha de tudo. Se quisesse entrar na moda, no estilo, tinha de tudo. Os clubes, essa blusinha Que tá voltando também. curtas, foi a época de mostrar a barriga. Todo mundo queria mostrar a barriga. Só que voltou essa moda. Isso, tá voltando. Foi uma sensação na juventude, as jovens. Esse aqui são as Spice Girls, elas se divulgaram, elas usavam bastante. E
a simplicidade e elegância do pretinho básico voltou na metade da década. Nunca sai. Sempre tem um. Mas eu vi que tinha perdido um pouquinho por conta das cores, muita cor, muita luz. Então tinha perdido um pouco. Mas aí na metade da década de 90 só via todo mundo de preto. Até porque também os roqueiros gostam de preto. Então juntava todo mundo, fazia uma cor só. E como essa época as produções de tecido começaram a evoluir, os tecidos ficaram mais sofisticados, então os vestidos ficaram mais glamourosos. As pessoas usavam vestido na rua, em casa, até para casamentos. A moda praia era um estilo que fez muito sucesso. Os biquínis mais românticos, mais comportadinhos. E surgiram bastante acessórios para praia, bolsas, saias de praia, chapéu, tudo mais. Jesus, quanta plástica, Então, 1990 também foi a época que eles começaram com uma mania de esculpir a beleza. Então eles tinham, tanto usavam da cirurgia plástica, mas eles usavam do botox também, mas foi onde eles começaram a esculpir, ou ter uma preocupação com o corpo, querer ter um corpo específico, os durinhos, barriga seca, nariz assim, um rosto sem rugas. Eles faziam onde começou a usar as plásticas. Um exemplo disso é a Cher, né, que usou bastante. Ela recorreu a intervenções cirúrgicas nos seios, nos lábios, no nariz, na noção do rosto. Está bem aparente a diferença também. E Michael Jackson mais ainda, né? Fora a aparência que ele mudou também, a cor do rosto, ele mudou praticamente tudo. E na verdade realizou mudanças catastróficas na aparência dele também. Olha! Essa aqui, a Pamela Anderson é um exemplo, eu coloquei algum exemplo aqui de uso do botox. Também está bem aparente, ela usou muito botox. E o excesso desse botox tirou a expressão dela, o olhar, tudo. E aí foi a época que as pessoas passaram a usar muito botox também. Então era essa aparência, assim, depois de um tempo o botox deixa essa aparência mesmo. A pessoa tem expressão. Expressão também artificial. Você tá triste, tô. E aqui foram os dois botecos que foram a febre dos anos 90, que foi o Versuri do Boticário Patti. Todo mundo queria um brilho. É verdade. E o brilho Rolon da Avon. Também todo mundo usava. Verdade. Até hoje. Até hoje. O aborto de frute, que era